falando. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre função do primeiro grau. A gente já viu a parte introdutória, viu as definições do que seja uma função, e agora a gente vai trabalhar especificamente as funções que fazem parte do nosso currículo, essa grade curricular. A forma geral da função do primeiro grau, ela é f de x igual a ax mais b, ou simplesmente y igual a x mais b. Lembrando, como eu já falei anteriormente, que f de x é a mesma coisa que o y, ou seja, o valor do y sai em função do valor x. Agora a gente vai ver quem é esse a e quem é esse b. O a é a taxa de variação, é o chamado coeficiente angular, é que vai dar a declividade da reta. E o b é o coeficiente linear, é o termo independente, e o b é o ponto, é o valor que a reta vai cortar o eixo y. Já adiantando que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então b é o termo independente, né, que a gente já falou. Aí eu tenho a função linear, é quando ela não tem o termo b. E a função linear, o gráfico dela obrigatoriamente vai passar na origem 00 dos eixos x e y. É diretamente proporcional. Então ela vai ser do tipo y igual a ax. Verifica que não tem o termo b, porque ele é igual a zero. A função recíproca, só para constar, é uma curva hiperbólica, é inversamente proporcional e ela é do tipo y igual a ax. Veja que o x está no denominador da fração, da fração aí. Função afim. A função afim ela é muito afim de passar no eixo 00, mas ela não passa. Ela é uma função do primeiro grau completa, ou seja, ela tem tanto o termo a quanto o termo b. Com relação a ela ser crescente ou decrescente, vai depender do a. Se o a é maior do que zero, a função ela é crescente. Se o a é menor do que zero, ela é decrescente. Então, ela vai ser crescente ou decrescente, depende do valor do a. Quem é o a? É o valor que está próximo, está ligado, está conectado com o x. Raiz ou zero da função é o valor, pessoal, que se obtém quando a gente resolve a equação do primeiro grau. A raiz é o ponto onde a reta vai cortar o eixo x. Então, a reta corta o eixo y, o valor do b determina onde a reta vai cortar o eixo y, e a raiz é onde a reta vai cortar o eixo x. Então vamos ver graficamente aqui. Então vamos resolver essa função. F de x igual a 2x mais 8. Então basta fazer f de x igual a zero e resolver a equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, que a gente já trabalhou. Então, para resolver uma equação, eu tenho dois membros, primeiro membro, sinal de igualdade, segundo membro. Sempre mantém os valores que tem x no primeiro membro e muda de lado os elementos que não tem x, que no caso é o 8. Quando troca de lado, troca de sinal. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que isolar o x e eu vou obter x igual a menos 4. Então, essa é a raiz da função, é o ponto onde a reta vai cortar o eixo x, que é exatamente na raiz. Então, geometricamente, teríamos os pontos menos 4 para x, que torna a função que está em y igual a zero. Então, olha só, o 2
ele é positivo, ele é maior do que zero. Quando o A é maior do que zero, a função ela é crescente, então ela vai ser dessa forma aqui, ó. Tá? Então vamos seguindo aqui, vamos fazer o estudo do sinal. O estudo do sinal, ele depende do A, tá? E depende, eu vou ter que definir, já sabe que o A maior do que zero, a função vai ser crescente. E aí a gente depende também, para fazer o estudo do sinal, de resolver a raiz. Tá? Que é esse ponto bem aí, ó, onde a reta corta o eixo X. Verifica que como o A é maior do que zero, a função ela é crescente, tem esse sentido. E a função ela está em Y. Então, todos os valores de X maiores do que a raiz vai dar a função positiva. E todos os valores de X menores que a raiz vai dar a função negativa. Então, olha só, fazendo o estudo. Agora, a função vai ser positiva, ou seja, maior do que zero, se x maior do que a raiz. Y vai ser igual a zero, ou seja, a função vai ser nula, se o x igual a raiz. E a função vai ser negativa se x menor do que a raiz. A menor do que zero, a gente já sabe que a função vai ser decrescente. Então, o gráfico tem esse sentido que está na setinha aí. E fazendo o estudo do sinal, eu dependo da raiz. Aí coloco, vejo que ela passa de forma de contrabarra, né? Na raiz. E aí inverte. Os valores menores que a raiz, de x menores que a raiz, vai dar função positiva. Ó, função positiva. E os valores de x maiores que a raiz vai dar função negativa. Tá? Aí fazendo o estudo, a função vai ser positiva ou maior do que zero se x menor do que a raiz. Y igual a raiz, igual a zero, função nula, se o x for igual a raiz. E a função vai ser menor do que zero, ou seja, negativa, se x maior do que a raiz, conforme está demonstrado nos gráficos acima. Então eu posso também, pessoal, determinar a função que originou o gráfico a partir do gráfico. Então olha só, estou mostrando aqui, ó, eu tenho esse ponto. Que ponto é esse? 0x8y, como a gente viu nas aulas anteriores. Aqui eu tenho o ponto 4 para x e 0 para y. Dois pontos determinam uma reta. Olha só, o que é que eu já sei só do gráfico? Como a gente viu anteriormente, o ponto onde a reta corta o eixo y é o B, certo? A gente vai demonstrar daqui a pouco. E o ponto onde a reta corta o eixo x é a raiz, que no caso aqui é 4. Então vou usar a forma geral, que é y igual a x mais b, para encontrar qual foi a função que originou esse gráfico. É só substituir os pontos. Então o primeiro ponto é 0 e 8, ou seja, no lugar do x eu vou pôr 0, no lugar do y eu vou pôr 8. Então fazendo a troca, ó, coloquei 0 para x, que vai me dar exatamente o que eu falei, b igual a 8. Ou seja, não precisava fazer essa conta. Só de olhar o gráfico eu já sei que o b seria 8. Agora vamos achar o valor do x no segundo ponto. Aí eu vou substituindo os valores. Ó. Eu já sei lá na função de cima, y igual a x mais b, mas eu já sei que o b é 8. Então, onde tem o valor do y, eu coloco 0. E onde tem o valor do x, eu coloco 4. O b que acabou de calcular, que é 8. Resolvendo essa equação, eu vou ter o valor do a igual a menos 2. Bom, eu tendo o valor do a e o valor do b, eu determino a função que gerou o gráfico acima.
Então, y é igual a menos 2x mais 8, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. E na próxima aula a gente vê função do segundo grau. Evidentemente, a gente vai fazer os exercícios sobre função do primeiro grau. Aqui a gente só queria dar um panorama geral do que seria a função do primeiro grau. E a gente, para fixar o conteúdo, a gente vai fazer exercício, tá? Então, por hoje é só.